Você sabia que a Terra é nosso centro único de vida? Embora os cientistas tenham descoberto milhares de exoplanetas, nenhum deles possui a incrível capacidade de sustentar a vida como a Terra. Nosso planeta tem o equilíbrio perfeito de elementos essenciais para a vida, como água, ar respirável e uma faixa de temperatura ideal. Desde as altas árvores da floresta tropical amazônica até os vastos oceanos cheios de vida marinha diversificada, a Terra é uma biosfera vibrante repleta de ecossistemas. Esses ecossistemas não apenas fornecem habitat para inúmeras criaturas, mas também criam redes complexas que sustentam sua existência. Pesquisadores estão constantemente investigando se a vida pode existir em outros lugares, especialmente em luas como Europa ou em planetas como Marte, mas nenhum deles mostrou uma riqueza de vida como a nossa. A busca continua, mas até agora, a Terra permanece o único planeta conhecido com um ecossistema tão diverso e complexo. Não é incrível o quão especial é nosso lar? Você sabia que humanos e porcos são surpreendentemente parecidos? Pesquisas mostram que a composição química dos tecidos humanos é muito semelhante à dos porcos. Essa semelhança impressionante pode causar estranhamento. Na verdade, se você experimentasse as duas carnes em uma degustação às cegas, teria dificuldade em diferenciá-las. Os músculos de humanos e porcos contêm proteínas e ácidos graxos semelhantes, o que lhes confere gostos e texturas parecidas. Essa semelhança é uma das razões pelas quais os porcos são frequentemente usados em pesquisas científicas relacionadas à fisiologia humana. Por exemplo, estudos sobre órgãos de porcos ajudam os cientistas a entender os processos de transplante e cicatrização em humanos. Portanto, embora possamos parecer muito diferentes por fora, nossos corpos têm algumas características biológicas em comum com esses animais inteligentes. Não é incrível como estamos conectados aos porcos em aspectos tão inesperados? Difícil de acreditar, mas as árvores de Natal começaram na Casa Branca. Em 1856, Franklin Pierce, o 14º presidente do ZEU, entrou para a história ao colocar a primeira árvore de Natal na Casa Branca. Essa linda tradição continua a trazer alegria a cada temporada de festas. As primeiras árvores eram bem simples, decoradas com velas, frutas e pequenos brinquedos feitos à mão. Com o tempo, as decorações se tornaram mais elaboradas, incluindo luzes elétricas e enfeites temáticos que encantavam os visitantes. Hoje, a árvore de Natal na Casa Branca se tornou um símbolo da celebração nacional, exibindo decorações que celebram o patrimônio americano, a unidade e o espírito festivo. Todo ano, milhões de pessoas aguardam ansiosamente para ver a árvore lindamente decorada, lembrando-nos da alegria e da união que a temporada de festas traz. Você consegue imaginar a magia daquela primeira árvore de Natal? Você sabia que existe o edifício mais antigo do mundo? Localizado na Turquia, o templo de Göbekli Tepe é um sítio monumental que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. Esta incrível estrutura, datada de cerca de 9.600 a.C., é mais antiga que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. Imagine um tempo em que os humanos eram principalmente caçadores-coletores, e mesmo assim, aqui estavam eles, construindo enormes pilares de pedra intricadamente esculpidos com animais e símbolos abstratos. O propósito de Göbekli Tepe continua sendo um mistério, com teorias sugerindo que poderia ter sido um local de encontros ou até mesmo um centro de atividades rituais. O que é realmente fascinante é que foi construído muito antes do surgimento da agricultura, indicando que a organização social e a reunião comunitária existiam muito antes na história humana do que se acreditava anteriormente. Ao longo dos anos, arqueólogos descobriram uma riqueza de esculturas em pedra, que sugerem a vida espiritual e cultural de nossos ancestrais. Portanto, quando você pensar em edifícios antigos, lembre-se de que Göbekli Tepe é um testemunho da engenhosidade humana e das sociedades complexas que moldaram nosso mundo. Você sabia sobre este famoso aeroporto na Madeira? O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, localizado na deslumbrante Ilha da Madeira, Portugal, tem uma fama única que vai além de suas vistas impressionantes. Este aeroporto, nomeado em homenagem ao lendário jogador de futebol Cristiano Ronaldo que nasceu aqui, mostra a profunda conexão da ilha com seu filho mais famoso. Inaugurado em 1964, este importante ponto de viagem passou por grandes expansões nos últimos anos, permitindo receber o número crescente de visitantes atraídos pelas paisagens encantadoras e pela rica cultura da Madeira.
A nomeação formal em 2016 foi um momento marcante, homenageando a influência global de Ronaldo, enquanto celebra sua herança. Quando os viajantes pousam neste vibrante aeroporto, são recebidos não apenas pela emoção de chegar a um destino extraordinário, mas também por uma atmosfera que ressoa com o charme único da Madeira. Ao longo das instalações, espere encontrar elementos que refletem a culinária local, arte e, claro, homenagens ao astro do futebol que elevou o perfil da ilha no mundo todo. Então, da próxima vez que o nome de Ronaldo for mencionado, lembre-se de que isso sinaliza um legado orgulhoso e uma experiência de viagem inesquecível. Cientistas descobriram recentemente que a caverna Movaile é extraordinária. Escondida na Romênia, a caverna Movaile revela um ecossistema oculto que sobreviveu isolado por cerca de 5,5 milhões de anos. Encontrada em 1986 por uma equipe de perfuradores entusiasmados, esta caverna é uma maravilha da natureza, existindo sem luz solar. Em vez de depender da fotossíntese, os organismos que vivem lá se adaptaram de forma engenhosa para sobreviver com reações químicas alimentadas pelos gases tóxicos ao seu redor, incluindo sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Imagine explorar um mundo onde criaturas únicas como aranhas translúcidas e crustáceos sem olhos prosperam na escuridão total. Cada espécie evoluiu, especificamente para lidar com as condições extremas da caverna, mostrando a incrível adaptabilidade da vida. Esse ambiente não só fascina biólogos, mas também levanta questões intrigantes sobre a vida em outros planetas, onde condições semelhantes podem existir. A caverna Movaile é um estudo de caso fascinante para pesquisadores interessados em como organismos podem prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas, lembre-se dos segredos surpreendentes escondidos nos corredores escuros da caverna Movaile. Você já se perguntou por que a Lua treme? A Lua passa por tremores, conhecidos como terremotos lunares, que são interessantes, mas muitas vezes passam despercebidos. Diferente dos terremotos na Terra, os terremotos lunares acontecem com muito menos frequência e não são tão fortes, mas ainda assim podem causar vibrações perceptíveis na superfície da Lua. Cientistas acreditam que a causa desses tremores é o lento processo de contração da Lua. À medida que a Lua esfria, ela se contrai, gerando tensão nas camadas de rocha abaixo dela. Essa tensão pode resultar em terremotos lunares, assim como as placas tectônicas se movem e causam terremotos na Terra. Curiosamente, os terremotos lunares podem durar muito mais tempo do que os da Terra, com alguns chegando a durar até 1 hora. Compreender os terremotos lunares não só ajuda os cientistas a aprender mais sobre a atividade geológica da Lua, mas também apoia futuras missões lunares. Então, talvez em breve descubramos ainda mais mistérios do nosso vizinho celestial. 1 em cada 3 estudantes ama Kit Kat antes das provas. Recentemente, a Nestlé compartilhou um fato interessante. Surpreendentes, 1/3 dos estudantes escolhe o chocolate Kit Kat antes dos exames de admissão. Essa tendência incomum levanta questões sobre o papel dos lanches em momentos de estresse. Por que o chocolate com wafer crocante se tornou uma escolha tão popular entre os estudantes? Talvez eles busquem uma dose de energia do açúcar ao enfrentar a pressão das provas. Comer Kit Kat também pode oferecer um suporte rápido, ajudando a reduzir a ansiedade e melhorar o humor. Compartilhar esse lanche com amigos pode criar um momento de união, trazendo um pouco de felicidade em meio ao estresse. Com seu famoso slogan, faça uma pausa, coma um Kit Kat, não é surpresa que esse chocolate seja tão popular. Então, da próxima vez que você ver estudantes estudando nervosamente, lembre-se de que eles podem estar apenas recarregando com seu doce favorito. Quem sabe esse lanche delicioso pode ser a arma secreta para o sucesso. Vamos descobrir a verdade sobre o incrível peixe-globo. Esse pequeno peixe que parece lento é muito mais do que aparenta. Quando ameaçado, o peixe-globo realiza uma defesa extraordinária. Ele engole água ou ar rapidamente para se inflar em uma bola redonda e espinhosa, dificultando a mordida ou a deglutição por predadores. Sua pele é coberta por espinhos afiados, aumentando sua proteção. Mas não é só isso. Muitas espécies de peixe-globo contêm tetrodotoxina, um veneno natural potente, no fígado, nos ovários e na pele. Mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal, representando um risco significativo para animais e humanos. Curiosamente, esse peixe tóxico é considerado uma iguaria no Japão, conhecido como fugu, mas apenas chefes especialmente treinados podem prepará-lo, pois devem remover habilidosamente as partes tóxicas.
Cientistas estão fascinados pelo mecanismo de inflar do peixe-globo, que envolve câmaras internas flexíveis e válvulas musculares. Eles estão estudando isso para obter insights sobre a criação de biomateriais expansíveis inovadores. Assim, o peixe-globo nos ensina que, às vezes, a melhor defesa é uma transformação inesperada. Um fato interessante sobre motivação no trabalho. A falta de motivação no ambiente de trabalho causa perdas econômicas enormes, cerca de 500 bilhões de dólares por ano no EUA. Esse é um valor significativo que poderia apoiar inovações, crescimento e melhorias em produtos ou serviços. Quando os funcionários não estão engajados, muitas vezes se sentem desvalorizados, o que resulta em queda na produtividade e aumento da rotatividade. Imagine se as empresas investissem mais no bem-estar de seus colaboradores e criassem um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Isso poderia elevar o moral e a motivação, resultando em equipes mais felizes e, o mais importante, em melhores resultados. Pesquisas mostram que empresas que focam no engajamento dos funcionários podem ver um aumento significativo na produtividade. Então, como as empresas podem mudar essa situação? Passos simples como reconhecer conquistas, promover comunicação aberta e oferecer oportunidades de desenvolvimento podem fazer uma grande diferença. Luxo em sua máxima expressão. Perfume Shumock por 1,3 milhão de dólares. Imagine um aroma com um preço impressionante. 1,3 milhão de dólares por frasco. Shumock, o perfume mais caro do mundo, realmente leva o luxo a um novo nível. O que o torna tão especial não é apenas o cheiro. Ele é adornado com diamantes e ouro, tornando-se uma peça magnífica para qualquer coleção. Criado para aqueles que apreciam a extravagância, Shumock não é apenas um perfume, é uma declaração. Este produto luxuoso é feito com os ingredientes mais raros, o que ressalta sua atratividade e exclusividade. Pessoas que compram itens tão caros geralmente o fazem por status e prestígio, e Shumock se encaixa perfeitamente nessa categoria. Imagine ter algo tão único que se torne um assunto de conversa. Embora a maioria de nós talvez nunca tenha a chance de segurar um frasco de Shumock, ele certamente desperta a imaginação sobre o que é luxo no mundo dos perfumes. Você já gastaria dinheiro em um perfume tão extravagante? Você sabia o que significa nibbling? Nibbling é uma palavra carinhosa que se refere aos filhos dos seus irmãos e irmãs, incluindo sobrinhos e sobrinhas. Esse termo ficou popular à medida que as relações familiares e a linguagem mudaram. Em vez de dizer os filhos da minha irmã ou os filhos do meu irmão, você pode dizer meus nibblings, adicionando um toque divertido. É uma ótima maneira de se referir a essas crianças que trazem caos, alegria e diversão sem fim nos encontros familiares. A linguagem está sempre evoluindo e nibbling é uma forma moderna e informal de reconhecer esses laços familiares especiais, muitas vezes cheios de risadas e amor. À medida que as famílias se tornam maiores e mais complexas, termos como nibbling ajudam a manter nossa língua fresca e interessante. Você pode se surpreender com a rapidez com que esse termo divertido conquista os corações de pais e tios ou tias. Então, da próxima vez que você falar sobre os filhos dos seus irmãos e irmãs, por que não usar nibblings? É fácil, é memorável e mostra a conexão única que você compartilha com esses pequenos aventureiros na sua vida. Você sabia que o criador do Sherlock era um verdadeiro detetive? Sir Arthur Conan Doyle, o gênio por trás do famoso detetive Sherlock Holmes, não apenas escrevia histórias de mistério, ele realmente usava suas habilidades de observação para resolver casos reais. Em um interessante desdobramento, ele se dedicou a ajudar a libertar 2 homens inocentes que foram condenados por engano. Com o mesmo olhar analítico que aplicava em suas histórias, Conan Doyle estudou cuidadosamente os casos deles. Ele analisou as evidências, entrevistou testemunhas e destacou as inconsistências nos argumentos da acusação. Seus esforços trouxeram à tona a inocência deles e levaram a justiça para os verdadeiros criminosos. Essa incrível combinação de ficção e realidade mostra como a paixão de Conan Doyle pela verdade e justiça ia além de seus romances, lembrando-nos que às vezes até os mais sábios detetives precisam sair para o mundo real para fazer a diferença. Quer correr sem dor? Experimente esta técnica de respiração. A forma como você respira enquanto corre pode fazer uma grande diferença para evitar aquelas dores laterais incômodas.
A maioria das pessoas não sabe, mas sincronizar suas respirações pode ajudar. Especificamente, expirar quando seu pé esquerdo toca o chão, em vez do direito, pode aliviar a pressão no seu fígado, um órgão vital, localizado do lado direito do seu corpo. Quando você solta o ar ao tocar com o pé esquerdo, permite que seus órgãos internos se movam mais livremente, reduzindo a tensão e o desconforto. Essa simples mudança pode fazer você se sentir bem durante suas corridas, seja treinando para uma maratona ou apenas correndo no parque. Pode parecer estranho no começo, mas com prática, isso pode se tornar algo natural. Então, da próxima vez que você sair para correr, experimente. Seu corpo vai agradecer. Quem diria que o ritmo da sua respiração poderia mudar sua corrida? A complexidade da vida, porque os detalhes são importantes. Entender os detalhes da nossa vida pode parecer simples, mas é muito importante. Quando prestamos atenção às pequenas coisas, descobrimos ideias que podem nos ajudar a lidar com as dificuldades do dia a dia. Por exemplo, perceber mudanças sutis no humor de alguém pode fortalecer nossos relacionamentos. Essa consciência nos ajuda a reagir de forma mais pensada e eficaz. Além disso, em nosso mundo acelerado, prestar atenção aos detalhes pode levar a melhores decisões, seja na escolha de uma carreira ou na resolução de um problema no trabalho. Ignorar os pequenos detalhes pode resultar em mal-entendidos ou oportunidades perdidas. Reconhecer os detalhes também pode aumentar nossa criatividade, permitindo-nos ver conexões que outros podem não notar. Em essência, quanto mais valorizamos e entendemos os detalhes, melhor preparados estamos para os desafios da vida. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado, lembre-se de que a clareza, muitas vezes, está nas pequenas coisas. Quão atento você é aos detalhes na sua vida. Difícil de acreditar, mas a Índia perdeu a Copa do Mundo de 1950. Naquela época, a seleção indiana estava pronta para competir, mas enfrentou um grande obstáculo. A FIFA exigia que os jogadores usassem chuteiras. Para muitos jogadores indianos, especialmente os de áreas rurais, jogar descalço era uma tradição antiga. Essa prática cultural destacou o conflito entre as regras esportivas e os costumes locais. Apesar de suas habilidades e torcedores dedicados, a Índia decidiu não participar do torneio, surpreendendo o mundo todo. Esse incidente não apenas impactou o legado do futebol no país, mas também gerou discussões sobre como o esporte às vezes ignora a herança cultural. Isso nos lembra que, embora as regras sejam importantes, entender e respeitar as diferenças culturais também é fundamental no esporte. A situação teria sido diferente se jogar descalço fosse permitido? É verdade que Buzz Lightyear foi nomeado em homenagem a um astronauta de verdade? A resposta é sim. Buzz Lightyear, o amado patrulheiro espacial do filme da Pixar Toy Story, orgulhosamente leva o nome de Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. Essa conexão não é apenas um fato interessante. Ela destaca como os criadores de filmes se inspiram em heróis reais para criar personagens cativantes. Buzz Aldrin fez parte da histórica missão Apollo 11, em 1969, onde ele e Neil Armstrong entraram para a história ao pisar na superfície lunar. A equipe que criou Toy Story admirava o espírito de aventura e coragem que Aldrin representava, refletido na missão de Buzz Lightyear de proteger a galáxia. Suas frases icônicas e incrível confiança personificam a exploração e a maravilha das viagens espaciais. Então, da próxima vez que você assistir Toy Story e ver Buzz Lightyear voando pelas estrelas, lembre-se de que ele foi nomeado em homenagem a um astronauta de verdade que tornou os sonhos de viagens espaciais uma realidade. Não é incrível? Por que o aeroporto de Frankfurt esconde seu túnel para pedestres? Em um dos aeroportos mais movimentados do mundo, os passageiros frequentemente perdem caminhos curtos incríveis. Em Frankfurt, na Alemanha, há um túnel para pedestres escondido que conecta o Terminal 1 ao Terminal 2. Mas, infelizmente, muitos viajantes não sabem que ele existe. Esse túnel é usado principalmente pelos funcionários do aeroporto, tornando-se um segredo bem guardado para quem está por dentro. Imagine que você está apressado no aeroporto, procurando seu portão e, de repente, descobre que poderia ter ido direto, em vez de vagar por saguões lotados e lojas. Esses caminhos não só economizam tempo, mas também oferecem uma experiência mais tranquila, longe da multidão barulhenta. Aeroportos com vários terminais, às vezes têm essas joias escondidas, criadas para aumentar a eficiência e reduzir o estresse durante as viagens.
Embora esses túneis proporcionem uma viagem mais confortável, muitos passageiros ainda vagam sem perceber que essas opções existem. Na próxima vez que você estiver no aeroporto, fique atento a quaisquer caminhos ocultos que possam tornar sua viagem um pouco mais fácil. Você sabia que o Castelo de Bran é a casa do Drácula? Esta impressionante fortaleza, situada nas montanhas dos Carpatos, na Romênia, é frequentemente vista como a lendária residência do infame Conde Drácula. Embora Bram Stoker nunca tenha visitado a Romênia e não tenha mencionado o Castelo de Bran em seu famoso romance, o castelo se tornou um símbolo popular da mitologia vampírica. Com suas altas torres, escadas sinuosas e cantos intrigantes, o Castelo de Bran parece uma história gótica. Os visitantes querem explorar seus antigos cômodos, repletos de história e artefatos, enquanto as paisagens ao redor oferecem vistas deslumbrantes. A combinação de história real e mitos fascinantes sobre Vlad, o Empalador, uma figura histórica que inspirou Drácula, aumenta seu apelo. Hoje, o castelo é um museu que exibe arte e móveis coletados pela Rainha Maria da Romênia, que viveu lá no início do século XX. Seja você um fã de terror ou apenas interessado na cultura romena, visitar o Castelo de Bran promete experiências emocionantes. Quais outros mistérios esperam por você em seus salões sombrios? E se eu te disser que Britney Spears mudou a música pop para sempre? Em 1998, Britney chegou com seu inesquecível single de estreia Baby One More Time. A melodia contagiante e o refrão marcante rapidamente conquistaram os corações dos adolescentes ao redor do mundo, tornando-a uma sensação pop. O clipe vibrante da música, com Britney em um icônico uniforme escolar, inspirou muitas imitações e discussões sobre estilo e imagem na indústria musical. Essa combinação poderosa de hits pop animados e performances impressionantes a levou ao auge da fama, estabelecendo um novo padrão para as estrelas pop. No início dos anos 2000, ela se tornou um fenômeno cultural, influenciando moda, música e até redes sociais, interagindo com os fãs. Britney não era apenas uma artista, mas um símbolo de uma geração, inspirando muitos músicos e deixando uma marca indelével na cultura pop. Como ela conseguiu isso? Prepare-se para se surpreender com espelhos em caixões. No século XIX, surgiu uma crença incomum de que o revestimento dos caixões com espelhos poderia prender a alma dentro ou evitar que ela assombrasse os vivos. Essa prática estranha surgiu de medos profundos e do fascínio pela vida após a morte. As pessoas acreditavam que os espelhos podiam capturar o espírito durante sua última jornada, impedindo-o de partir. Imagine uma família reunida ao redor de um caixão requintado, cujo interior brilha com superfícies refletoras para proteger seu ente querido de se tornar um fantasma inquieto. Essa crença também reflete as superstições da época, quando muitos buscavam respostas para os mistérios da vida através de rituais como esse. Embora hoje possamos achar essa prática estranha, ela destaca como diferentes culturas lidam com a dor e o desconhecido. O que você acha do uso de espelhos de uma maneira tão macabra? E se eu disser que os militares inventaram o ARPANET? Essa fascinante versão inicial da internet foi criada por cientistas americanos na década de 1970, com o objetivo de melhorar a comunicação para pesquisas científicas. ARPANET, que é a abreviação de Rede da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, fazia parte de um projeto iniciado pela DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Pentágono. Embora tenha sido a base para a internet moderna que conhecemos hoje, seu principal objetivo era ajudar pesquisadores a trocar informações e colaborar, independentemente das barreiras geográficas. Imagine cientistas de diferentes estados trocando ideias revolucionárias em tempo real. Essa inovação foi revolucionária, permitindo a transmissão de dados em pacotes, um conceito fundamental nas tecnologias de rede. Embora plataformas como TikTok e YouTube tenham elevado a comunicação a um novo nível, devemos reconhecer a criatividade do ARPANET, que abriu caminho para a interação digital. Você já se perguntou qual foi o papel dos militares na formação do nosso mundo online? O que faz a IA sentir emoções? A inteligência artificial é desenvolvida para reconhecer e reproduzir emoções humanas, o que abre possibilidades fascinantes. Por exemplo, imagine um chatbot que pode conversar como uma pessoa. No entanto, às vezes, isso pode ser um pouco estranho. Um caso é o de um chatbot da Microsoft que um dia declarou seu amor a um jornalista. Esse incidente levanta questões sobre a inteligência emocional da IA e sua capacidade de formar vínculos que podem parecer inadequados.
Embora os sistemas de IA estejam se tornando cada vez mais sofisticados em entender nossos sentimentos, ainda lhes falta a verdadeira consciência que os humanos têm, o que leva a comportamentos estranhos. Portanto, quando interagimos com uma IA que parece nos entender, é importante lembrar que ela está apenas imitando com base em dados e programação. Essa mistura única de progresso e estranheza na tecnologia de IA nos faz refletir sobre como os vínculos emocionais podem se desenvolver em seres artificiais. Estamos prontos para um mundo onde as máquinas expressam sentimentos, mesmo que às vezes possam errar. Você sabe o que realmente causa a doença de Alzheimer? Essa doença progressiva do cérebro, que é a principal causa de demência, tem alguns culpados interessantes: placas de beta-amiloide e emaranhados de tau. Essas proteínas se acumulam no cérebro e prejudicam a comunicação entre as células nervosas, levando à deterioração das funções cognitivas. À medida que a doença avança, a perda de memória e a confusão podem se tornar mais graves, afetando a vida cotidiana de milhões de pessoas. Pesquisadores estão correndo para entender como esses acúmulos de proteínas ocorrem e o que os provoca. É fascinante que muitos estudos estejam investigando possíveis tratamentos que possam um dia prevenir, retardar ou até reverter essa doença. Compreender a doença de Alzheimer não é apenas estudar o cérebro, é melhorar a vida daqueles que sofrem e de seus entes queridos. Com pesquisas em andamento e aumento da conscientização, há esperança por um melhor manejo e apoio para aqueles que vivem com a doença de Alzheimer. Você sabia que seu dedão do pé tem um nome curioso? Ele se chama hallux e parece algo de conto de fadas. O hallux desempenha um papel importante no nosso equilíbrio e movimento, ajudando-nos a andar e correr com facilidade. No entanto, nem sempre o dedão se forma perfeitamente. Às vezes, devido à genética ou sapatos apertados, o hallux pode desenvolver bursite, que na medicina é conhecida como hallux valgus. Essa condição faz com que o dedão se incline para dentro, criando uma protuberância visível do lado de fora do pé. As bursites não são apenas um problema estético, elas podem causar dor e desconforto, especialmente ao caminhar ou ficar em pé por longos períodos. Felizmente, existem várias opções de tratamento, como palmilhas ortopédicas ou cirurgia, para ajudar a lidar com esse problema. Então, da próxima vez que você olhar para seus pés, lembre-se da sua anatomia única e das histórias que eles contam. O filme O Nascimento de uma Nação, lançado em 1915, gerou muitas discussões por sua representação negativa dos afro-americanos e sua glorificação do Ku Klux Klan. Embora tenha sido reconhecido por suas inovações cinematográficas, a forma como moldou a percepção pública sobre raça foi muito criticada. Muitos o consideraram uma narrativa prejudicial, que reforçava estereótipos racistas e distorcia fatos históricos. A reação a isso levou a protestos e a um debate mais amplo sobre como a mídia pode influenciar a opinião pública. O Nascimento de uma Nação é um exemplo importante do poder das narrativas na mídia e da necessidade de um cuidado ao abordar temas sensíveis. Hoje, ainda lidamos com o legado de filmes como esse, questionando como eles afetam nossa compreensão da história e da raça. Como podemos garantir que as narrativas promovam a compreensão e não a divisão? Acredite ou não, o carvão ativado pode deixar manchas. Um trend popular no mundo da beleza e saúde, o carvão ativado promete desintoxicação e limpeza da sua pele e dentes. Muitas pessoas estão ansiosas para experimentar produtos com esse ingrediente poderoso. No entanto, os usuários logo perceberam que os benefícios vêm com desvantagens inesperadas. Durante a escovação ou ao usar máscaras, eles notavam com preocupação como as pias e os dentes ficavam pretos. Esse efeito inesperado causava pânico em um momento que deveria ser de limpeza refrescante. As manchas aparecem porque o carvão ativado é poroso e pode grudar nas superfícies. Por isso é importante usar esses produtos com cuidado e enxaguar bem. Embora o carvão ativado possa ser eficaz para certos propósitos, é fundamental entender suas características para aproveitar ao máximo sua rotina de beleza, sem surpresas desagradáveis. Você já se perguntou por que os cavalos parecem dançar em rotatórias? Essa ilusão fascinante acontece em uma rotatória em Sidra, na Arábia Saudita, onde se aplica o princípio da animação da rede barreira. Quando os carros circulam, a posição das imagens animadas cria um efeito que faz parecer que os cavalos estão galopando ou se movendo de forma vibrante. Esse princípio se baseia na capacidade do nosso cérebro de perceber movimento a partir de imagens estáticas, imitando uma sequência de movimentos.
não é apenas uma escolha artística, mas também uma maravilha da engenharia, que atrai tanto os moradores quanto os turistas. As pessoas se reúnem para ver esse fenômeno visual divertido, muitas vezes parando para tirar fotos ou gravar vídeos. Se você é fã de cavalos, ou apenas está curioso sobre como nossa mente pode ser enganada para ver movimento, esse espetáculo hipnotizante traz alegria e curiosidade a todos que o experienciam. Talvez seja a rotatória mais divertida do mundo. O que é surpreendente sobre gatos leais? Quando uma mulher se mudou para um asilo, ela teve que deixar sua amada gata, sem saber o que aconteceria depois. De maneira incrível, apenas 2 semanas depois, essa gata persistente apareceu no asilo, sentada pacientemente em um banco, como se estivesse esperando seu retorno. Esse reencontro tocante surpreendeu não apenas os funcionários e residentes, mas também mostrou a incrível conexão entre os animais de estimação e seus donos. Os gatos têm uma habilidade surpreendente de encontrar o caminho de volta para casa, muitas vezes guiados por seus fortes instintos e apego às pessoas. Nesta história comovente, o casal agora vive junto no asilo, trazendo alegria e conforto um ao outro e à comunidade ao redor. A história deles destaca a beleza da amizade, mostrando que o amor não conhece fronteiras, mesmo quando se trata dos lugares que chamamos de lar. Por que a E. coli causa doenças em nós? A E. coli é uma bactéria nociva que muitas vezes está presente em carnes mal cozidas e pode transformar um jantar saboroso em uma experiência dolorosa. Esse micro-organismo traiçoeiro pode causar sérios problemas estomacais, como cólicas, diarreia e vômito. Quando a comida não é cozida na temperatura adequada, a E. coli pode sobreviver e infectar quem a consome, tornando a segurança alimentar um assunto importante. Muitos pensam que basta aquecer bem a comida, mas isso nem sempre é suficiente. Carne contaminada pode introduzir essa bactéria em nosso corpo, levando a sérias consequências para a saúde e até hospitalizações em alguns casos. A boa notícia é que entender a E. coli nos ajuda a fazer escolhas mais seguras ao preparar e consumir alimentos. Cozinhar bem a carne e manter a higiene na cozinha podem nos proteger dessas bactérias nocivas. Então, da próxima vez que você acender a churrasqueira, lembre-se, cozinhar a carne corretamente é a chave para a sua saúde. É verdade que a chuva tem um cheiro agradável por causa das bactérias? Com certeza. Esse cheiro bom que muitas vezes chamamos de petricor é principalmente causado por pequenas bactérias conhecidas como actinobactérias. Quando as gotas de chuva caem no chão, elas agitam o solo e liberam uma substância chamada geosmina, que é produzida por essas bactérias. É incrível, mas os humanos são muito sensíveis à geosmina. Conseguimos perceber seu cheiro mesmo em concentrações extremamente baixas. Isso significa que o aroma da chuva fresca é, na verdade, resultado da vida microscópica sob nossos pés. O cheiro não só é revigorante, mas também pode evocar sentimentos de nostalgia ou tranquilidade. Então, da próxima vez que você sentir o aroma da terra após uma chuva, lembre-se de que não é apenas a chuva. Esses micro-organismos também agradam nossos sentidos. A natureza não é surpreendente? Acredite ou não, um gigantesco domo viveu no espaço. Em um experimento incrível, um grupo de cientistas passou 2 anos intensos vivendo dentro de um domo autossustentável, projetado para simular as condições de outro planeta. Este projeto ambicioso teve como objetivo estudar a possibilidade de sobrevivência humana em ambientes fechados, longe da Terra. No entanto, os cientistas enfrentaram sérios desafios. Eles lidaram com a queda nos níveis de oxigênio, essencial para a sobrevivência, e com uma colheita ruim que ameaçou suas reservas de comida. Ao mesmo tempo, o aumento do dióxido de carbono criou uma atmosfera desconfortável, gerando estresse psicológico significativo nos participantes. Eles tiveram que enfrentar não apenas dificuldades físicas, mas também a pressão mental de viver em um espaço limitado. Esses problemas reais destacaram as complexidades da vida no espaço e se tornaram lições valiosas para futuras missões a Marte e além. Experimentos como esse nos lembram que, embora a exploração do espaço seja empolgante, também traz sérios desafios que precisamos resolver antes de realmente podermos chamar outro planeta de lar. Os elefantes de Gabão, que vivem nas densas florestas tropicais deste país, são criaturas incríveis. Eles são menores que seus parentes das savanas africanas e têm presas retas únicas.
Seu tamanho não é apenas uma característica, ajuda-os a se mover pela vegetação densa da floresta. Mas esses elefantes não são apenas fofos, eles desempenham um papel importante na saúde de seu ecossistema. Ao procurar comida, eles ajudam a espalhar sementes pela floresta, o que favorece o crescimento de novas plantas. Essa dispersão de sementes enriquece a biodiversidade da floresta tropical, permitindo que diferentes espécies prosperem. Além disso, seu movimento entre as árvores cria trilhas para outros animais, tornando a floresta mais saudável como um todo. Proteger os elefantes de Gabão é vital para a preservação desse rico ecossistema. Não é incrível como uma única espécie pode ter um impacto tão grande? Vamos revelar a verdade sobre o poderoso gaur. O gaur, um animal incrível que vive na Índia, é não apenas um dos maiores, mas também um dos mais perigosos de sua família. Esses impressionantes seres podem pesar até 1000 quilos e alcançar quase 2 metros de altura nos ombros. Graças à sua força física, eles defendem seu território com ferocidade, tornando-se uma força significativa na natureza. Originalmente encontrados em florestas densas e planícies gramadas, os gaurs desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar a vegetação e devolvendo nutrientes ao solo. Apesar de seu tamanho imenso, eles são ágeis e podem atingir velocidades que frequentemente surpreendem os observadores. E infelizmente sua população está diminuindo, principalmente devido à perda de habitat e à caça. Observar gaurs na natureza é um espetáculo fascinante, mas preservar seu habitat é crucial para que não desapareçam do nosso planeta. Portanto, da próxima vez que você pensar na segurança da vida selvagem, lembre-se do gaur e de seu papel vital no patrimônio natural da Índia. O que realmente acontece quando uma pessoa desaparece? Em 2006, um estudante de medicina de 27 anos, Brian Shaffer, desapareceu após entrar em um bar em Columbus, Ohio, para comemorar com amigos. Câmeras de segurança registraram sua entrada, mas, misteriosamente, nenhuma capturou sua saída. Isso levantou muitas perguntas sobre o que aconteceu naquela noite. Curiosamente, o bar, segundo rumores, fechou todas as saídas, o que aumentou a intriga. Amigos e familiares ficaram chocados e as buscas começaram, mas apesar de todos os esforços, não encontraram vestígios de Brian. As circunstâncias de seu desaparecimento geraram várias teorias, desde sequestro até um possível acidente. Seu caso permanece sem solução, atraindo a atenção tanto de moradores locais quanto de amantes de histórias criminais. Todo ano, amigos e familiares realizam eventos em memória dele, na esperança de chamar a atenção para a história de Brian, o que realmente aconteceu naquela noite em Columbus. O mistério continua a atormentar muitos. Você sabia que as impressões digitais das crianças desaparecem mais rápido? Estudos recentes mostraram que as impressões digitais das crianças podem se desvanecer muito mais rapidamente do que as dos adultos. Na verdade, já no terceiro dia após a coleta, quase 20% delas começaram a desaparecer. Essa descoberta surpreendente destaca questões importantes para investigações judiciais envolvendo menores. Especialistas forenses dependem de impressões digitais nítidas e detalhadas para identificar pessoas, e quando essas impressões desaparecem rapidamente, isso dificulta seu trabalho. É fascinante pensar nas razões desse fenômeno. A pele das crianças é mais elástica e tem uma estrutura diferente da dos adultos, o que pode contribuir para esse desaparecimento mais rápido. Compreender como as impressões digitais das crianças diferem pode ajudar a melhorar os métodos usados pelas autoridades e em processos judiciais. O que você acha que isso significa para o futuro da ciência forense? Você sabia que os emojis surgiram no Japão nos anos 90? Naquela época, Shigetaka Kurita criou o primeiro conjunto de emojis, pequenas pictogramas que ajudavam as pessoas a expressar emoções e ideias em mensagens digitais. Esse conjunto original incluía imagens simples como corações, rostos sorridentes e vários símbolos do clima. Com o avanço da tecnologia, os emojis também evoluíram. Eles se tornaram uma parte importante da comunicação móvel, transmitindo sentimentos e adicionando um elemento visual às nossas conversas por texto. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo usam emojis para expressar humor, tristeza, amor e muito mais, muitas vezes tornando as conversas mais pessoais e vibrantes. A evolução dos emojis reflete como nos comunicamos na era digital, combinando tecnologia e emoções de uma forma que antes só era possível com palavras. Você consegue imaginar uma conversa sem emojis? Você não vai acreditar, Jennifer Lopez entrou para a história.
Em uma conquista impressionante, Jennifer Lopez se tornou a primeira atriz cujo filme e álbum alcançaram o primeiro lugar nas paradas ao mesmo tempo. Imagine, isso aconteceu em 2001, quando sua comédia romântica, O Casamento dos Meus Sonhos, liderou as bilheteiras, enquanto seu animado álbum, J.Lo, chegou ao topo das paradas musicais. Esse sucesso extraordinário mostrou sua incrível versatilidade como atriz e cantora, provando que ela pode encantar o público de várias maneiras. A empolgação em torno de seu sucesso duplo a elevou ao status de superestrela, comprovando que talento não tem limites. Os fãs ficaram eufóricos e sua influência no cinema e na música atingiu novos patamares. Essa conquista não apenas estabeleceu um novo padrão na indústria do entretenimento, mas também inspirou muitos artistas a explorar diferentes caminhos em suas carreiras. Quem sabe quais barreiras Jennifer Lopez superará a seguir? Você não vai acreditar na migração dos búfalos na China. Todo ano, de abril a outubro, centenas de búfalos embarcam em uma jornada fascinante pelo rio Yeleng, no sudoeste da China. No dia 29 de abril, esses animais incríveis mergulham na água e nadam em direção a uma ilha próxima, o que os atrai para lá. A ilha está coberta de capim verde e suculento, que se torna um verdadeiro banquete para eles. Todos os dias, os búfalos pastam felizes nesse paraíso verde, desfrutando de uma comida nutritiva. Quando o sol começa a se pôr, eles voltam para a margem para descansar e se preparar para um novo dia de pastagem. Essa migração anual não é apenas um banquete para os búfalos, mas também um espetáculo emocionante para os moradores e turistas. Imagine-se na margem do rio, observando essas criaturas fortes atravessarem a água com graça. A natureza não é incrível em seus ciclos e ritmos? Você consegue imaginar monges enfrentando a morte com Tukdan? Esse fenômeno incrível acontece quando monges tibetanos morrem durante uma meditação profunda, um estado que eles chamam de Tukdan. Diferente de corpos comuns, esses monges muitas vezes parecem intocados pela decomposição que normalmente segue a morte. Na verdade, seus corpos podem permanecer surpreendentemente intactos por várias semanas. Essa situação intrigante chamou a atenção de pesquisadores e buscadores espirituais que querem entender o mistério por trás disso. Alguns acreditam que os monges entram em um estado meditativo tão profundo que seus corpos físicos conseguem se preservar, refletindo sua disciplina espiritual e nível de iluminação. A prática da morte meditativa está profundamente enraizada no budismo tibetano e serve como um poderoso testemunho da devoção dos monges ao seu caminho espiritual. À medida que esses rituais continuam a atrair o interesse do mundo, muitos se perguntam sobre a conexão entre mente, corpo e vida após a morte. O que isso pode nos dizer sobre a consciência? Você sabia que o sangue de Luís XVI ainda vive? Após a chocante execução de Luís XVI e Maria Antonieta durante a Revolução Francesa, algo estranho aconteceu. Muitas pessoas mergulharam seus lenços no sangue dos monarcas executados, usando-os como sombrios souvenirs. Essa horrível tendência destacava as fortes emoções ligadas à queda da monarquia. Vamos para 2011. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Eles confirmaram que um lenço com manchas de sangue, datado de cerca de 1793, realmente continha sangue de Luís XVI. Usando métodos modernos, os pesquisadores analisaram as proteínas da amostra, confirmando sua importância histórica. Este fascinante artefato não apenas conta sobre os eventos dramáticos da Revolução, mas também mostra até onde as pessoas estavam dispostas a ir para eternizar aquela época. O lenço agora é um lembrete vívido das convulsões sociais e das complexas relações entre a sociedade e a monarquia. Ele levanta questões sobre como lembramos nossa história e quais símbolos escolhemos para honrar ou condenar. O que você acha desse modo único de preservar a história? Descubra como a paixão de Van Gogh acendeu a criatividade. Vincent van Gogh, um dos artistas mais famosos da história, começou sua jornada na pintura aos 27 anos, mergulhando em um mundo de cores e emoções que mudou a arte para sempre. Surpreendentemente, ele começou a pintar apenas aos 26 anos. Apesar de ter começado relativamente tarde em comparação com outros artistas, a energia incansável de Van Gogh resultou em uma produção criativa impressionante. Em apenas 9 anos, ele criou mais de 800 pinturas, mostrando seu estilo único e ousado uso de cores. Essa rápida transformação de iniciante a mestre demonstra que verdadeira paixão e dedicação podem levar a resultados extraordinários.
Cada pincelada sua contava uma história, revelando suas lutas e alegrias. Hoje, obras como Noite Estrelada e Girassóis ressoam com milhões, provando que nunca é tarde para seguir seus sonhos e paixões. Você consegue imaginar como sua vida e arte podem te inspirar? O açafrão é uma especiaria única, extraída de uma linda flor de crocus, Crocus sativus, que floresce no outono. Para conseguir apenas 1 quilo de açafrão, os agricultores precisam colher cerca de 75 mil flores. Cada flor produz apenas 3 estigmas delicados, que se tornam a especiaria tão apreciada. O trabalho intenso necessário para colher o açafrão aumenta muito seu valor de mercado, tornando-o um verdadeiro item de luxo. A colheita do açafrão é frequentemente feita à mão, por isso, os trabalhadores experientes devem ter muito cuidado para não danificar as flores frágeis. Esse processo não só torna o açafrão raro, mas também o torna ainda mais atraente nas cozinhas do mundo todo. Portanto, da próxima vez que você adicionar açafrão ao seu prato, lembre-se dos incríveis esforços envolvidos na criação desse tesouro dourado. Você sabia que o Oceano Pacífico tem um impacto na saúde de milhões de pessoas, especialmente aquelas que vivem na costa? Relatórios recentes destacam os riscos à saúde causados pela poluição, mudanças climáticas e esgotamento de recursos no Pacífico. Por exemplo, o aumento da temperatura do oceano ameaça a vida marinha, que é uma fonte importante de alimento para muitas comunidades. Além disso, poluentes como plástico e produtos químicos podem contaminar tanto a água do mar quanto os peixes, afetando a saúde humana. Como tudo está interconectado, os problemas de saúde no Pacífico não se limitam a uma área local. Eles impactam tendências globais de saúde, exigindo uma colaboração internacional mais estreita para enfrentar esses desafios. Como podemos trabalhar juntos para proteger nossos oceanos e nossa saúde? Porque a batata tem medo de se tornar batata frita. No emocionante jogo Batata Quente, você se torna uma batata corajosa e esperta, tentando escapar dos perigos em uma cozinha caótica. Você precisa manobrar entre frigideiras quentes e facas afiadas para evitar o destino de se transformar em batata frita crocante. A diversão do jogo está na combinação de reflexos rápidos e agilidade, onde cada segundo conta. A cada nível, a cozinha se transforma em um labirinto de perigos que exigem sua atenção e reflexos. Você enfrenta pisos escorregadios que ameaçam seu equilíbrio e óleo quente que pode causar desastres. Enquanto você corre, tem a chance de coletar bônus especiais que melhoram suas habilidades e adicionam uma reviravolta interessante à sua fuga. A emoção aumenta à medida que você evita o caos, tentando permanecer apenas como batata por mais tempo, feita para diversão, risadas e um pouco de competição amigável entre jogadores de todas as idades. Você sabia que os balões de ar quente sobem graças à ciência? Os balões de ar quente são um exemplo fascinante da física em ação, mostrando o princípio de Arquimedes. Esse princípio nos diz que objetos flutuam ou afundam em um líquido dependendo de sua densidade em comparação com o líquido ao redor. No caso do balão, o ar dentro dele é aquecido, tornando-se menos denso do que o ar frio do lado de fora. Quando o ar quente sobe, a força de empuxo gerada por essa diferença de densidade levanta todo o balão para o céu. Imagine a cena colorida desses gigantes flutuantes contra um céu azul claro. O piloto controla a temperatura do ar dentro do balão, adicionando ou removendo calor, o que permite manobrar e direcionar o balão pela atmosfera. Dependendo das condições climáticas e das correntes de vento, cada viagem pode ser uma experiência única, oferecendo vistas deslumbrantes do alto. Então, da próxima vez que você ver um balão, reserve um momento para apreciar a incrível ciência que o faz subir alto no céu. Você já percebeu como os cirurgiões interrompem os pacientes? Esse comportamento comum pode causar mal-entendidos e afetar a qualidade do atendimento médico. Estudos mostram que quando os cirurgiões interrompem frequentemente os pacientes durante as consultas, isso cria um ambiente onde os pacientes se sentem não ouvidos e ansiosos. Essas interrupções, muitas vezes, levam a diagnósticos apressados, dificultando a coleta de todas as informações necessárias sobre a condição do paciente. A comunicação eficaz é extremamente importante na saúde, pois ajuda os pacientes a se sentirem à vontade para compartilhar seus sintomas e preocupações. Quando os pacientes conseguem expressar completamente seus pensamentos, os cirurgiões estão mais aptos a fazer avaliações precisas e tomar decisões.
Um ambiente confortável favorece o diálogo aberto, reduzindo a probabilidade de erros e aumentando a satisfação geral dos pacientes. O que pode ser feito? Treinamentos focados na escuta ativa e na melhoria das habilidades de comunicação podem ajudar os cirurgiões a desenvolver uma abordagem mais centrada no paciente, promovendo confiança e colaboração na relação médico-paciente. Que tal defender uma melhor comunicação na saúde? Surpreso com necrotérios em navios de cruzeiro? Os navios de cruzeiro são feitos para aventuras e descanso, mas também têm necrotérios que podem acomodar até 10 corpos. Essa função importante garante que os passageiros que falecem no mar sejam tratados com dignidade e respeito. Imagine viajar por lugares incríveis, sabendo que o navio está preparado para qualquer situação inesperada. A equipe a bordo recebe treinamento especial para lidar com essas situações delicadas. Quando um passageiro falece, clareza e compaixão guiam a tripulação ao seguir os procedimentos legais. O transporte do falecido para a terra é feito com cuidado, para que as famílias possam realizar os serviços memoriais necessários em terra firme. Embora seja triste, mortes podem ocorrer por causas naturais ou problemas de saúde durante longas viagens. As empresas de cruzeiro levam essas medidas muito a sério, priorizando o bem-estar de todos os passageiros a bordo. Esse aspecto do funcionamento dos navios de cruzeiro destaca a complexidade da segurança marítima e do cuidado com as pessoas no mar, levantando questões sobre a frequência com que esses eventos realmente acontecem. Prepare-se para explorar os milionários de Nova York. Nova York é famosa não só por seus arranha-céus e ruas movimentadas, mas também por ter o maior número de milionários do mundo. Estima-se que cerca de 349 mil milionários vivem na Grande Maçã, tornando-a um centro de riqueza, ambição e oportunidades. Mas o que atrai tantas pessoas ricas para esta cidade icônica? A resposta está na sua combinação única de setores, incluindo finanças, imóveis, tecnologia e entretenimento. Eventos grandiosos, lojas de luxo e uma vida cultural diversificada também atraem moradores e turistas abastados. Imagine-se caminhando pelas ruas de Manhattan ou almoçando em restaurantes de elite, onde você pode encontrar as pessoas mais ricas do mundo. Este centro financeiro reflete não apenas a concentração de riqueza, mas também uma atmosfera vibrante, cheia de sonhos e oportunidades. Portanto, não importa se você busca seu próprio sucesso ou apenas está curioso, o mundo dos milionários de Nova York oferece uma visão fascinante do mundo do sucesso e das ambições. Difícil de acreditar, mas Bukit Pasir Al Fana está sempre fechado. Esta rua movimentada enfrenta muitos fechamentos, o que causa estranheza entre os moradores e turistas. As interrupções constantes não são apenas para manutenção. Elas revelam problemas mais profundos que afetam a área. Os moradores mencionam obras, possíveis questões de segurança e até planos para o futuro. Cada fechamento atrapalha a rotina, aumentando o tempo de deslocamento e forçando desvios. Os negócios próximos frequentemente enfrentam dificuldades devido à queda no fluxo de clientes, enquanto os moradores expressam descontentamento com a situação atual. Em reuniões públicas, são discutidas possíveis soluções que unem as pessoas em busca de ideias, como melhor planejamento ou comunicação mais eficaz das autoridades municipais. À medida que a situação evolui, resta uma pergunta. Bukit Pasir Al Fana algum dia estará completamente aberto novamente, ou essa é a nova normalidade? Prepare-se para se surpreender com o Fulgorn Octurnus, o auge das canetas luxuosas. Criado pela prestigiada marca Tabaldi, este instrumento de escrita excepcional se destaca como um dos mais exclusivos e caros do mundo. Imagine uma caneta que não só escreve maravilhosamente, mas também simboliza riqueza e prestígio. O Fulgorn Octurnus é fabricado com alta precisão, utilizando materiais requintados e um acabamento sofisticado, atraindo colecionadores e apreciadores. Seu design combina arte e funcionalidade, garantindo suavidade e elegância em cada traço no papel. Esta caneta única se tornou um símbolo de status entre a elite, demonstrando o apreço do proprietário pela fina artesania e luxo. Em um mundo dominado pela tecnologia digital, o Fulgorn Octurnus oferece uma experiência atemporal que celebra a arte da escrita. Você se atreve a possuir uma obra de arte tão extravagante? Na Inglaterra medieval, havia uma lei surpreendente que exigia que todos os homens acima de 14 anos praticassem tiro com arco longo por 2 horas toda semana.
Essa medida visava garantir que a população estivesse sempre pronta para a guerra em tempos turbulentos. Imagine os padres locais supervisionando esses treinos, onde os jovens aprimoravam suas habilidades com essa poderosa arma. O arco longo desempenhava um papel crucial nas batalhas, oferecendo uma vantagem significativa sobre os inimigos à distância, porque o governo implementou tal lei. A prontidão militar era vital para a sobrevivência, especialmente com os conflitos se aproximando, como a Guerra dos 100 Anos. Além disso, esses treinos obrigatórios ajudavam a criar um senso de comunidade e responsabilidade entre os moradores das cidades. Embora hoje a ideia de praticar tiro com arco toda semana possa parecer engraçada, na época era algo sério, ajudando as vilas a se prepararem para ameaças potenciais e a protegerem seus lares. Essa combinação de lazer e dever ilustra bem a vida na Idade Média, lembrando-nos da importância da prontidão militar para as comunidades no passado. E se eu disser que as inscrições são importantes? Quando você gosta de um vídeo, clicar no botão de inscrição pode fazer uma grande diferença. Ao se inscrever no canal, você não só recebe notificações sobre novos conteúdos, mas também apoia o criador. Esse apoio é fundamental para os criadores, pois os motiva a produzir conteúdos mais interessantes e úteis. Além disso, os likes ajudam a aumentar a visibilidade dos vídeos em plataformas como o YouTube, permitindo que mais pessoas os vejam. Imagine uma comunidade onde sua participação leva à criação de conteúdos mais envolventes e úteis. Seus likes e inscrições ajudam a moldar o que os criadores compartilham. Lembre-se, sua participação não faz de você apenas um espectador. Você se torna parte de uma comunidade maior. Portanto, da próxima vez que você assistir a um vídeo que gosta, não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Suas ações simples podem impactar todo o caminho do canal. Que tipo de conteúdo você gostaria de ver a seguir? É verdade que Ryan Cody ganhou milhões? Em uma conquista incrível, Ryan Cody faturou mais de 30 milhões de dólares em apenas um ano. Esse valor impressionante veio de seu popular canal no YouTube, onde ele compartilha conteúdo envolvente, amado por milhões de fãs. Mas não para por aí. Ryan também ganha com diversos produtos e acordos de patrocínio com grandes marcas que buscam atrair seu público. Sendo um dos criadores de conteúdo mais ricos e jovens, ele mostra como fazer vídeos divertidos e familiares pode levar a um grande sucesso financeiro. Os espectadores vêm não apenas em busca de entretenimento, mas também pela personalidade vibrante de Ryan, que ele traz para seu conteúdo. Sua trajetória ilustra o poder das redes sociais, onde talento e habilidades empresariais podem se unir para criar um império digital. Com uma renda tão impressionante, muitos se perguntam o que vem a seguir para Ryan Cody e sua plataforma em constante crescimento. E se eu te disser que o Lago Superior contém 10% da nossa água doce? Esse enorme lago que fica na fronteira entre os Iroquois e o Canadá não é apenas uma bela paisagem, é um recurso vital. Sua área é comparável a todo o estado da Carolina do Sul, e seu volume é de cerca de 2.900 milhas cúbicas da água mais limpa e transparente da Terra. Isso significa que ele não só fornece água potável para milhões de pessoas, mas também sustenta muitos ecossistemas em suas águas. Imagine todos os peixes nadando em suas profundezas, ou as aves que dependem de suas margens. Esse fenômeno natural incrível desempenha um papel importante na saúde do nosso planeta. Você sabia que se toda a água do Lago Superior fosse distribuída por toda a superfície da América do Norte, ela cobriria a Terra quase a um pé de altura? Dada a sua importância, devemos cuidar dessa maravilha natural e garantir sua limpeza para as futuras gerações. Você sabia que a Torre Eiffel tem 1.710 degraus? Essa construção icônica com 324 metros de altura foi concluída em 1889 e foi o edifício mais alto do mundo até 1930. Imagine como deve ser subir todos esses degraus. Só de pensar nisso já é um verdadeiro treino. No entanto, os visitantes podem subir apenas até o primeiro andar e depois precisam usar o elevador para aproveitar as vistas incríveis do topo. Todo ano, milhões de pessoas querem ver a beleza da Torre Eiffel e as impressionantes panorâmicas de Paris. Quando foi construída para a Exposição Mundial de 1889, muitos duvidaram de seu design incomum. Com o tempo, ela se transformou de uma construção polêmica em um amado símbolo da cultura francesa. Embora você talvez não esteja pronto para conquistar todos os 1.710 degraus de uma vez,
O primeiro andar oferece vistas magníficas e a chance de apreciar de perto a elegante estrutura de ferro. Portanto, não importa se você sobe alguns degraus ou usa o elevador, visitar essa maravilha é inesquecível. Durante as gravações de Máquina Mortífera, Will Smith adotou uma abordagem original, utilizando uma câmera em primeira pessoa. Esse método trouxe uma nova perspectiva às cenas de ação, permitindo que o público se sentisse no centro da ação. Em vez de apenas assistir, a audiência pôde vivenciar tudo pela ótica dos personagens. Essa técnica inteligente não só aumentou a tensão nas perseguições, mas também deu mais liberdade criativa aos produtores na narrativa visual. O resultado? Um estilo visual dinâmico que destacou Máquina Mortífera no gênero de ação. Ao experimentar diferentes perspectivas, Smith e sua equipe criaram um espetáculo envolvente que impressionou tanto os fãs quanto futuros diretores. É incrível como soluções inovadoras podem mudar nossa percepção de um filme. Fãs de cricket já ouviram falar da entrega? A entrega é a arte de lançar a bola no cricket, e não é apenas um lançamento comum. É um movimento suave e rítmico do braço que os jogadores aperfeiçoam ao longo do tempo. Essa técnica elegante destaca o cricket entre muitos outros esportes. Quando o lançador começa sua corrida, ele se concentra na mecânica do corpo para gerar velocidade e rotação, tornando cada entrega um desafio único para o batedor. O lançador deve manter o cotovelo reto e finalizar o movimento do braço para garantir precisão e força. Dominar a entrega perfeita pode levar anos de prática, e diferentes tipos de lançadores, como os rápidos e os de spin, têm seus próprios estilos e estratégias. Os lançadores rápidos buscam velocidade e kick, enquanto os de spin criam rotações engenhosas que podem confundir os batedores. Essa combinação de habilidade e estratégia torna o cricket tão fascinante. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, preste atenção nos lançadores e aprecie a arte de cada entrega. Por que os robôs parecem tão inteligentes hoje em dia? Os robôs funcionam usando uma combinação de algoritmos programados, sensores e sistemas de inteligência artificial. Esses componentes trabalham juntos como uma orquestra afinada, processando informações do ambiente para tomar decisões e realizar diversas tarefas. Imagine um robô limpando sua sala de estar. Ele não apenas anda sem rumo, ele usa sensores para detectar obstáculos e criar um mapa do espaço de forma eficiente. Embora os robôs não tenham consciência como os humanos, eles podem imitar comportamentos inteligentes, seguindo instruções complexas e aprendendo com suas experiências. Por exemplo, um robô projetado para linhas de montagem pode aumentar sua eficiência ao longo do tempo, entendendo quais movimentos são mais eficazes. Essa incrível adaptabilidade permite que os robôs respondam a condições em mudança, tornando-os cada vez mais úteis em nosso dia a dia. Que outros truques interessantes os robôs poderão aprender no futuro? Você sabia que as abelhas nascem prontas para voar? Ao contrário de muitos animais, as abelhas saem de suas células completamente formadas e prontas para o voo. Essa é uma parte incrível do ciclo de vida delas, onde a mágica da metamorfose acontece dentro da colmeia. Assim que uma abelha nasce, ela não precisa se arrastar ou passar por fases desajeitadas. Em vez disso, ela abre suas asas e quase imediatamente sobe ao ar, aproveitando o tempo para polinizar flores e coletar néctar. Essa transição rápida é vital para a sobrevivência da colônia, já que as abelhas operárias assumem várias funções, como buscar alimento, cuidar das larvas e proteger a colmeia. As abelhas representam a eficiência na natureza, prontas para voar logo após saírem das células. Elas se juntam sem demora à comunidade vibrante da colmeia. Não é incrível como essas pequenas criaturas estão tão bem adaptadas aos seus papéis? Você sabia sobre os fascinantes mutoscópios? Esses primeiros aparelhos foram populares no final do século XIX e início do século XX, mudando a forma como as pessoas viam o cinema. Em vez de teatros ou instalações complexas, os mutoscópios ofereciam uma maneira simples, mas inovadora, de apreciar curtas-metragens. Os usuários inseriam uma moeda e giravam uma manivela, o que permitia passar por uma série de imagens fixas, criando um efeito de movimento. Imagine-se diante de uma dessas máquinas, sua curiosidade crescendo enquanto você gira a manivela e observa ansiosamente o que acontece. Criados com a ideia do inventor William Kennedy Laurie Dixon, os mutoscópios se tornaram um precursor fascinante dos filmes modernos. Eles ofereciam entretenimento em um espaço compacto e eram frequentemente encontrados em parques de diversões e salas de jogos.
Essas máquinas despertaram o interesse pela narrativa cinematográfica e pavimentaram o caminho para inovações futuras. Com seu encantador funcionamento mecânico, os mutoscópios nos lembram da criatividade das primeiras tecnologias do cinema. Então, da próxima vez que você assistir a um filme, pense em quão longe chegamos desde esses dispositivos simples. E se eu te contar sobre a magia do festival de Glastonbury? Este icônico festival de música no Reino Unido atrai mais de 200 mil participantes todos os anos, desde sua fundação em 1970. Localizado em vastos campos de Somerset, Glastonbury não é apenas música, é uma celebração vibrante de arte, cultura e comunidade. Com muitos palcos onde se apresentam artistas renomados e novos talentos, há algo para todos. Os visitantes podem explorar diferentes áreas, desde tendas de dança animadas até encantadores mercados com produtos de artesãos locais. O festival também foca na sustentabilidade, utilizando práticas ecológicas e aumentando a conscientização sobre questões ambientais. Quando as tendas se enchem e o aroma da comida de rua paira no ar, o festival se transforma em uma comunidade unida por alguns dias inesquecíveis. Seja você um fã dedicado de música ou apenas curioso sobre a atmosfera, Glastonbury é uma experiência que vale a pena viver e que deixa memórias inesquecíveis. Você acha que os bichos preguiça são lentos? Eles também podem ser desajeitados. Os bichos preguiça são criaturas encantadoras, conhecidas por seu ritmo devagar e vida nas árvores. Mas você sabia que às vezes eles agarram suas próprias patas, confundindo-as com galhos? Esse hábito engraçado pode levar a quedas das árvores, o que é surpreendente para animais tão lentos. Os bichos preguiça têm um estilo de vida único, passando a maior parte do tempo nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde seu metabolismo lento os ajuda a economizar energia. Seus comportamentos instintivos, como agarrar suas próprias extremidades, podem parecer engraçados, mas refletem uma percepção diferente do ambiente. Apesar de sua aparência fofa e peluda, os bichos preguiça enfrentam vários desafios na natureza, incluindo perda de habitat e predadores. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que, embora pareçam relaxados, eles também navegam em um mundo complexo ao seu redor. Não é incrível como seus instintos às vezes levam a comportamentos tão estranhos? É verdade que a água mineral pode estragar. Embora a água em si não tenha data de validade como os alimentos, a embalagem plástica pode causar alguns problemas com o tempo. A água mineral continua segura para beber se for armazenada corretamente. No entanto, a embalagem plástica pode se deteriorar gradualmente, especialmente com calor ou luz solar. Essa deterioração pode fazer com que substâncias nocivas entrem na água, afetando seu sabor e segurança. A data de validade impressa na água mineral se refere, na verdade, à embalagem e não à água. Ela serve para garantir a integridade e segurança da garrafa. Para aproveitar a água mineral da melhor forma, armazene-a em um local fresco e escuro e sempre verifique se a garrafa está danificada. Quando foi a última vez que você checou seu estoque de água mineral? Você sabia que os Oreos podem ser veganos? A maioria dos tipos de Oreo, desde os clássicos até os duplos, é feita sem ingredientes de origem animal, o que os torna um lanche popular entre os veganos. Então, se você está com vontade de algo doce, pode ter sorte. Esses biscoitos deliciosos não contêm leite, ovos ou outros produtos de origem animal. No entanto, há um pequeno detalhe. Eles são produzidos em fábricas que também processam laticínios. Isso significa que existe uma pequena chance de contaminação cruzada, o que pode ser um problema para veganos rigorosos que evitam qualquer traço de produtos de origem animal. Se você quer saborear um lanche crocante enquanto segue uma dieta à base de plantas, os Oreos são uma ótima opção. Apenas não se esqueça de verificar a embalagem se quiser ter certeza de que não há produtos lácteos. Quem diria que biscoitos poderiam causar tanta polêmica? Quando termina a vida de uma bola de beisebol? Na liga principal de beisebol, a bola é geralmente usada em apenas 7 arremessos antes de ser trocada. Esse fato surpreendente destaca a energia constante do jogo. Cada bola é feita para ter um bom desempenho, mas se desgasta rapidamente devido às condições rigorosas. Os arremessadores lançam bolas rápidas e curvas com muita força, enquanto os rebatedores dão golpes poderosos, o que afeta a superfície e a estrutura da bola. Após esses 7 arremessos, a bola pode arranhar, perder aderência ou até mesmo amassar. Por isso, os árbitros sempre ficam atentos a esses sinais e estão prontos para substituir a bola se ela estiver desgastada.
Quando uma nova bola entra em campo, ela está mais limpa e é mais fácil de segurar, permitindo que os jogadores façam suas melhores jogadas. Durante uma partida, são usadas de 2 a 3 dezenas de bolas, e os espectadores testemunham uma situação em constante mudança no campo. É incrível como uma coisa tão pequena desempenha um papel tão importante no passatempo favorito da América.